Olá, está no ar mais um Viver Plenamente, hoje falando sobre o mês das crianças. E para a gente conversar a respeito de educação, criança, movimento social que visa o bem-estar e o desenvolvimento infantil, eu tenho comigo um voluntário para lá de especial, o Gelson Pereira. Seja bem-vindo, Gelson, ao Viver Plenamente de hoje. E ele trouxe para nós um material muito bacana, né, para conversar aí acerca da educação infantil e da valorização do desenvolvimento infantil. O Gelson Pereira é coordenador e voluntário da MPC, movimento, né, Mocidade para Cristo, né, me corrija se eu estiver errado, em Novo Hamburgo, na região sul. Ele já abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e algumas cidades aí, né, então de Santa Catarina e do Paraná. Então, o mês de outubro, né, ele é oficializado como Dia das Crianças, o dia 12 de outubro. Mas ele também tem uma coincidência aí, porque vem com o continente das crianças, né, vem com uma data carregada de uma padroeira também, né, já que a gente está falando na questão, né, do cristianismo e da questão da religião e da fé, independente de qual Deus, né, Gelson? A gente já conversou informalmente um pouquinho sobre o projeto, sobre a gente trabalhar isto com as crianças. Ele vem também com uma padroeira que acaba, né, acolhendo as crianças, que é a Nossa Senhora Aparecida. Isso. Então, Gelson, sejas bem-vindo. Vamos contar um pouquinho o que é esse movimento que hoje abrange cerca já de 40 cidades aqui no Rio Grande do Sul. Conta para nós a tua trajetória, você também é professor de ciências, né? Como é que tu escolheu fazer parte de um projeto tão bacana e tão bonito como este? Vamos lá então, Aline. Primeiro, obrigado por abrir o canal aqui, né, da gente estar contigo aqui, né? Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem bacana, que a gente possa sair daqui com o nosso coração mais aquecido, né? Pela próxima geração, pelas crianças, pelos adolescentes, os jovens, né? Porque hoje a nossa vida, a gente fala que ela é para isso, é para de alguma forma tocar a próxima geração e de alguma forma ajudar nesse destino, né, que as espera ali na frente. Então, quanto à minha história, eu costumo dizer que eu não escolhi a MPC, né? A MPC significa Mocidade para Cristo, né? A gente sempre brinca que é um termo já um pouco arcaico, né? Mocidade para Cristo, né? Mas enquanto a gente não muda isso, continua sendo Mocidade para Cristo. Então, a visão da MPC é alcançar jovens, crianças e adolescentes. E eu costumo dizer que eu não a escolhi, mas ela me escolheu, foi lá em 2016. Na verdade, a MPC já é uma senhora já bem madura, de 70 anos, que está aqui no Brasil, né? Ela nasce em 1940, lá nos Estados Unidos, numa reunião de jovens que nasceram com esse coração de alcançar a próxima geração e por isso já nasce com esse nome, Mocidade para Cristo. Então, em 1952, chega aqui no Brasil. Então está fazendo 70 anos, neste ano de 2022, a MPC aqui no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, a MPC ela chega em 2013, né, com aquele caso muito triste, que a gente conhece lá de Santa Maria, que foi o incêndio da Boate Kiss, onde 242 jovens, infelizmente, perderam a sua vida naquela noite, naquela madrugada e alguns dias depois, né? Algumas vezes a MPC já tinha tentado estar aqui no Rio Grande do Sul, né, com o intuito de alcançar as escolas e universidades, né, com a boa notícia, resgatando princípios e valores, mas não havia conseguido. Em 2013, então, ela decide, não, nós vamos ser resposta à próxima geração, né, nós vamos para o Rio Grande do Sul. E eu, então, em 2016, que eu ouço falar da MPC. Na época, eu já trabalhava de forma integral numa igreja aqui da cidade, nessa parte de administrativo, também liderava os jovens dessa igreja. E no meu coração sempre havia uma chama de ir além das quatro paredes, né? De não ficar apenas dentro das quatro paredes de uma igreja esperando que a juventude viesse, mas levar dali de dentro, lá para fora, essa boa notícia, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, sabe? Uma palavra aonde pudesse resgatar muita coisa importante que ficou para trás.
E aí eu me lembro que isso aconteceu em 2016, era uma sexta-feira santa. E eu brinco, né, que sexta-feira santa foi essa, né, Junto Aline? com Páscoa, né? Que é uma Junto com renovação. Páscoa, Olha o exatamente. significado que tem isso na questão da Exatamente. religiosidade. Exato. Eu lembro que aquela sexta-feira, assim, quando uma professora aqui da cidade, ela enviou para minha esposa, para a Karine, um vídeo, né, que talvez vocês vão passar algumas imagens aí, mostrando o que era MPC e mostrando o que era o projeto, que hoje é o nosso projeto principal, que é o Escola da Vida. Quando eu vi aquilo ali, Aline, literalmente comecei a chorar. Eu lembro que eu fui para a rua, você estava dentro de casa, eu fui para a rua e eu chorava, assim, minha esposa sentou do lado, sentei no chão e disse, cara, não precisa inventar a roda, isso já existe, né, onde pessoas se juntavam, né, todas com o mesmo coração, de amar a próxima geração, de amar essas crianças, de amar esses adolescentes e nós entrar dentro das escolas levando essa boa notícia. Então, quando eu vi aquilo ali, houve um processo, que teria alguns programas para me contar tudo que eu vivi, mas 2 anos depois a gente já estava se envolvendo com esse projeto, a gente começou a liderar o projeto Escola da Vida, a MPC, aqui na cidade de Novo Hamburgo, né? E aí, a partir de 2018, a gente tomou uma decisão de viver integralmente para esse projeto. Por causa da demanda, onde as escolas começam a saber desse projeto, o que é isso, o que está acontecendo, o que está havendo, onde vocês passam, e começaram muitas ligações a acontecerem. E aí E vocês têm um foco também de formação, inclusive, para professores, né? Não é só para atender a gurizada, né? Mas cuidar do cuidador. Que são poucos movimentos que se preocupam com isso. Isso me chamou bastante atenção. Sim. Hoje o projeto Escola da Vida, né, que é o nosso carro-chefe, ele vai atingir esses 3 públicos, as crianças, que são os alunos, né, os professores e os pais. Então a gente acredita muito nesse lema que a gente leva, né, na camiseta, no boné, tudo muda quando você muda. Então nós acreditamos que isso precisa ser vivido pelo aluno, tudo muda quando eu mudo, ele precisa entender isso, mas o professor também precisa dessa mesma palavra. Tudo muda quando eu mudo, porque hoje também a gente está diante de professores muito cansados hoje, professores sobrecarregados, professores com muitos desafios. Eu sou professor de ciências, hoje eu não estou lecionando exatamente porque a nossa vida tem que ter 36 horas por dia para a gente dar conta de fazer o que a gente já faz. Né? Hoje, assim, Aline, a gente tem uma lista de mais de 20 escolas na cidade esperando esse projeto. Entre escolas municipais e estaduais. Exato, entre municipais e estaduais são mais de 20 escolas que já entraram em contato conosco, que nos dá um aperto no coração, Aline, de dizer assim, nós não conseguimos ainda nesse momento atender você. Então, o projeto Escola da Vida, como eu disse, que é um dos projetos da MPC, né, a gente tem mais de 30 projetos, a MPC é o movimento, é a missão, Mocidade para Cristo. Debaixo desse guarda-chuva tem tantos outros projetos, mas o Escola da Vida é o carro-chefe. Quando nós entramos na escola, a primeira ação que a gente tem é exatamente como você disse, é com os professores. Porque eu costumo dizer que professores a gente vê muito como heróis, né? E para mim eles são heróis. Professores são heróis. Eles fazem muito mais. É o primeiro contato da criança depois do núcleo familiar. Exatamente. Né? É o primeiro lugar que a criança vai conviver e vai ter contato. E a gente pode dizer até que outubro não é só o mês das crianças, tem mês dos professores, das crianças. Né? E vamos falar um pouquinho também dessa formação desse educador. Como é que ele está sendo cuidado hoje? Né? Hoje, assim, eu costumo dizer, Aline, que o que atrai um professor, o que atrai um ser humano, o que atrai alguém a se tornar professor, é a vocação. Porque não há atrativos hoje para você se formar um professor, a não ser a vocação, amor por essa profissão, amor por aquelas crianças, adolescentes, jovens que estão diante de você. Então, eu entendo que professores são como super-heróis. Eles não são, mas são como. Mas eles têm uma vida. O professor não é só aquele ou aquela que a gente vê ali diante da sala de aula, né? Mas eles têm uma vida, ele tem uma família, ele tem um casamento, ele tem filhos, tem seus desafios. E quem para ouvir o professor? Quem para ouvir uma professora? Quem para emprestar um pouquinho do ombro? Sabe? Quem para emprestar um pouco das mãos, dos braços para abraçar? Então, hoje, nós, como Projeto Escola da Vida, como MPC, a gente procura se movimentar assim. Né? A gente tem as 7 etapas do Escola da Vida, que eu creio que a gente vai poder entrar nesses detalhes aí, mas não é só sobre um projeto, não é só sobre executar algumas etapas, é sobre parar para amar alguém. É sobre parar para amar um professor, é sobre parar para amar um pai e uma mãe. Que, como eu disse, também precisa ouvir
Tudo muda quando você muda. Um pai e uma mãe que talvez, às vezes, a gente exige e espera algo deles para com os filhos, mas eles também não receberam. E eles precisam ouvir, pai, mãe, tudo muda quando você muda. Eu ainda posso mudar. Então, nós não somos um grupo que apenas vai lá e cumpre algumas etapas. Nós queremos, de fato, manifestar o amor, né? E esse amor é o amor de Deus, esse amor é o amor ao próximo. Então, de fato, como você perguntou, né, a primeira coisa que a gente faz ao entrar numa escola é parar e ter um tempo com os professores. E como é que é feito esse trabalho com os professores? Vocês escutam, vocês dão uma capacitação, vocês dão uma formação, vocês acolhem as queixas deles? O que é feito com os professores em si, Gerson? Jóia. Eu sou bem curiosa, né? Ótimo, eu pergunto ótimo. justamente porque eu quero saber, com a criançada, né, meio que o pessoal já conhece mais ou menos o tipo de projeto que, em geral, as pessoas fazem. Mas e com os professores? Né? Que eu acho que isso é uma coisa inusitada. Sim. Assim. Legal, vamos lá. Vamos falar das 7 etapas, então, do Escola da Vida, né? As 7 etapas são, a primeira, como eu falei, o lanche com os professores, tá? A segunda etapa é o concurso de redação, depois se der tempo a gente vai falando cada uma, né? A gente tem uma semana de palestras, a gente tem um evento cultural, a gente tem o encontro com os pais, o melhor amigo e o Correio MPC. Essas são as 7 etapas. Hoje o Escola da Vida tem 10 anos, tá? Na verdade tem 13 anos ao todo, o projeto Escola da Vida, e nesses 13 anos a gente foi trabalhando e melhorando e sabendo o que funciona e o que não funciona. Então, eu acho que muitas pessoas já vivenciaram aquele momento de você ir numa escola fazer uma ação, mas depois você não voltar, e muito menos permanecer. Então, essas 7 etapas vão falar disso, de você entrar e de você permanecer como parceiros da escola. Então, a primeira coisa que a gente faz é um encontro com os professores. E é muito legal, Aline, porque a gente tira de 40 minutos, 1 hora, aquilo que a escola vai dispor para nós de tempo, e a gente recebe os professores com uma mesa posta, é o lanche para os professores e colaboradores. Então a gente prepara uma mesa de comes e bebes, porque quem não gosta de uma comidinha, né? Quem não gosta dos comes, né? A gente está chegando na escola, nada melhor do que usar o alimento, né? O comes e bebes para ganhar os professores, né? Então é um momento onde a gente oferece uma mesa, para eles se assentarem, para eles comerem. E naquele momento em que oferece essa mesa, a gente traz para eles também uma música e a gente traz uma boa palavra. Então, essa mesa que a gente prepara para eles de quitutes, ela é feita, ela é realizada pelos voluntários da MPC. Todos nós nos juntamos, né? Um oferta uma coisa, outro oferta outra, a gente prepara aquela mesa para eles, né? Tudo completamente de graça, isso é importante dizer, não há custo nenhum para a escola, nem para ninguém. Esse dia nos perguntaram, mas quem banca vocês, quem patrocina? Eu disse, é nós mesmos, os voluntários, a gente se junta para fazer isso acontecer. Então a gente recebe aqueles professores nesse clima de esperança, sabe, nesse clima de amor, aonde naquele dia nós vamos servir eles. Desde o momento que eles entram no portão da escola, eles estão servindo. Mas naquele dia, eles vão deixar tudo, eles vão se assentar para ouvir uma boa música. Às vezes é um violão, às vezes é um violino, né? Às vezes é uma banda. Eles vão ouvir uma boa música, eles vão ouvir uma boa palavra, que a gente pauta normalmente em cima da palavra esperança, que é o que o professor precisa hoje, mesmo diante de tantos desafios, né? N motivos, em N setores seus desafios, a gente está lá dizendo, você pode ter esperança, você não está sozinho, a gente está com você aqui. Nesse momento a gente também mostra o projeto Escola da Vida, falando para eles, a partir de hoje, né, a gente vai se tornar parceiros de vocês aqui na escola. Né? A gente sabe que o fardo está pesado, isso nós dividir entre nós a partir de hoje. Então, essa é a pontinha de início. Chegar nos professores, acolher, escutar e entender as demandas da escola e as demandas das pessoas que também são os cuidadores. Isso, né? Exatamente. Por isso que é lanche para professores e colaboradores. Todos são bem-vindos para estar naquele dia, ganham uma lembrança também. E eles têm essa oportunidade, Aline, como a gente está fazendo aqui agora, de conhecer o coração um do outro. Porque às vezes a coisa ela fica muito fria, né? Fica muito mecânico. E esse pontapé inicial, ele é para isso. Para eles conhecessem, bom, essa galera que está entrando, aonde a gente entra, a galera acaba chamando nós dos tudo muda, né? Por causa do... Tudo muda quando você muda. Quando você muda. Os tudo muda estão chegando. Então, os professores ficam conhecendo o coração dessa galera. Pô, eles não estão aqui porque querem aparecer. Eles não estão aqui para ganhar alguma coisa, porque nem remunerado por isso são. Eles não estão aqui para buscar curtida em rede social. Eles ficam sabendo, Aline, de verdade, eles estão aqui porque amam a gente. Sabe? Então, dá um up
nos professores naquele dia. E a ideia, como eu falei antes, não é fazer isso e ir embora. É a gente continuar aí de forma mais escalonada, fazendo encontros com esses professores. E um trabalho continuado, que existe também com os início, professores. meio e fim. Exatamente. Segura aí, gente, a gente já volta depois do intervalinho, não sai daí, contando então a história desse movimento super bacana para atender crianças e professores aqui na nossa região. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 4140. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804. Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando sobre o MPC, Movimento da Mocidade para Cristo. E agora no intervalo, né, conversando informalmente aqui com o Gelson, eu descobri que o Gustavo, nosso cinegrafista, vem cá, Gustavo, vem cantar a música do projeto para nós. Ele Gustavo. Conhece o projeto, ele sabe Gustavo. cantar, ele está envergonhado. Vem, Gustavo, cantar tudo muda quando você muda. Ele sabe cantar a música direitinho do projeto, ele ficou envergonhado. Agora ele cantava o hino da escola e cantava a música do projeto. Olha o que a gente descobriu aqui, né, Gelson? E dentro desse projeto, Gelson, nos conta como é que era feita a abordagem, ou como é que é feito ainda, né? Porque ele já existe há muitos anos, já temos uma geração trabalhando aqui, ó, conosco, que participou do projeto. Como é que vocês abordavam a questão das famílias, para que elas fizessem parte deste projeto? Jóia. A ideia de alcançar a família com essa boa notícia, né, com essa mensagem, para o pai, para a mãe, tudo muda quando você muda, acontece normalmente no final do projeto, no final das palestras com os alunos que a gente vai falar depois. Depois que os alunos ouviram tudo muda quando você muda, eles começam uma mudança na sua vida. Só que os pais também precisam ouvir. Então o que a gente faz? Em parceria com a escola vai mandar um bilhete para os pais, para que os pais venham para a escola, onde vai ter um bate-papo e tal. A gente procura não usar a palavra palestra, porque palestra é chato, mas bater papo, trocar ideia é bom, não é? Então a gente vai trocar uma ideia com os pais e tal, e os pais vêm para a escola para ter um tempo com a gente. Então naquele momento ali, a gente traz também uma palavra de esperança para os pais e fala um pouquinho sobre esse relacionamento pais e filhos. Então tem uma escola aqui até da cidade, que eu acho que não tem problema eu falar o nome, né? Não tem problema. Não tem, né? Que é a Escola Estadual João Ribeiro, que a gente está fazendo um trabalho lindo lá, Aline, com os pais. Isso que eu te falei, já aconteceu várias vezes em encontros com os pais, mas de repente, no início do ano, no encontro de pais, a gente perguntou: pais, se a gente viesse aqui uma vez a cada 2 meses, assim, marcado e agendado sempre, vocês viriam? Eles toparam. No primeiro encontro, eles amaram tanto aquele encontro, Aline, que eles falaram assim: a gente quer se reunir uma vez por mês. A gente quer que vocês estejam aqui todo mês. Beleza, a gente aceitou o desafio, todo mês estamos lá. Os filhos começaram a vir junto, porque os filhos conhecem a galera da MPC e falaram assim: não, eu sabia que vocês iam estar aqui com nossos pais, a gente quer vir junto. Resumo da ópera, tá? Hoje nós temos uma vez por mês nessa escola um encontro de pais e filhos. Então, numa sala ficam os pais, na outra sala ficam os filhos. Os filhos ouvem
praticamente sobre identidade, resgatando quem eles verdadeiramente são, porque a próxima geração, ela não está se encontrando quem ela é. E o conceito de identidade vem muito com a questão da autoestima também, Muito, né? muito. Que a gurizada muitas vezes não consegue ver no que eles são bons, no que eles estão aptos a fazer, e desenvolvimento de talentos, Exato. né, Gelson? Agora você falou tudo, porque não é só uma questão assim, meramente a palavra identidade, mas saber o quanto você é especial, em quantas, muitas coisas boas você é bom. Então a gente trabalha resgatando isso com eles, e os pais, é muito lindo o que tem acontecido nessa escola, que eles estão vivendo um tempo de cura do seu coração, de cura por muitos traumas passados lá atrás. Então a gente fala muito assim de como criar filhos em 2022, como conversar com o adolescente, como melhorar essa relação pais e filhos. Então está sendo algo muito lindo acontecendo nessa escola de forma mensal, que a gente está usando isso como modelo para também aplicar nas demais escolas aqui da cidade. Muito bom, olha que bacana isso. E em situações de projetos, né? Você já passou por alguma situação difícil, Gelson, que precisou de encaminhamentos, que vocês precisaram fazer algum tratamento, ou daqui a pouco encaminhar a pessoa para um atendimento mais especializado? Como é que é feito isso? Sim, não só mas várias vezes a gente já teve essa experiência, né? Hoje, dentro da MPC mesmo, nós temos voluntários, né? Que são pessoas formadas em psicologia, né? Psicopedagogia, né? Essas formações dessa área, que nos auxiliam nisso, mas também já tivemos outras experiências de casos muito sérios, e quando é muito sério, a gente leva isso para a direção. Então, quando a gente tem esse caso X, ele é sério demais, a gente entende assim, cara, isso não pode ficar só para a gente. Então, a gente comunica o aluno, né? O aluno a gente comunica que a gente vai compartilhar isso com alguém da direção. A gente procura sempre levar isso no sigilo e tudo mais, mas a gente contou várias vezes com a ajuda de pessoas, né, da área da psicologia que nos ajudaram nesse encaminhamento e acompanhamento, como o Conselho Tutelar e outros órgãos da cidade, né? Então vai depender muito do nível, né, de gravidade disso. Da situação encontrada. Mas dentro da MPC também a gente tem um projeto chamado Capelania Escolar, que depois que passa o Escola da Vida, a gente continua dentro da escola fazendo atendimentos individuais com esses alunos. Então, na maioria das escolas, a gente ganha uma sala, ou a gente coloca um banco lá debaixo de uma árvore, e lá a gente senta, né, quando é uma menina, uma voluntária senta para conversar com essa menina. Na maioria das vezes, alguém que tem uma formação nessa área, né, que também tem essa vocação para aconselhamento. Se é um menino, é um voluntário, um homem que vai lá para sentar com esse menino, para conversar com ele. Isso é dentro de um outro guarda-chuva já, chamado Capelania Escolar, aonde a gente trabalha muito esse aconselhamento, né? Com os alunos, também professores e os pais, né? E como é que hoje vocês conseguem sustentar o projeto, levar adiante? Quem são as pessoas que podem contribuir? Quem são os voluntários? De que forma vocês acabam conseguindo recursos, Gelson? Sim, vamos lá. Eu tenho dito assim, às vezes as pessoas nos perguntam assim, Gelson, o que tu precisa hoje? Eu sempre falo assim, eu preciso de duas coisas, recursos humanos e financeiros. Alguma é prioridade? Aí eu sempre digo assim, Aline, recursos humanos hoje eu não posso dizer que é a falta. Sabe o que me faz falta? O que me faz falta é pessoas que tenham disponibilidade. Porque muita gente tem disposição. As pessoas, quando conhecem o projeto, elas ficam tocadas por isso. Quando elas começam a ver imagens e participam do que está acontecendo, elas ficam tocadas por isso e dispostas a ajudar. Nem todas têm a disponibilidade para ajudar. Por exemplo, hoje em Novo Hamburgo, a gente tem em média 60 voluntários. Nossa, é um número bacana, mas quando você de fato entra numa escola, esse número reduz muito, porque a maioria deles trabalham, e é no tempo que eles têm vago que eles se tornam voluntários, né? Então sim, a gente tem uma necessidade hoje de recursos humanos, de pessoas que têm esse coração voltado para a próxima geração, que amam crianças, que amam adolescentes, que de alguma forma podem contribuir. São várias as formas de você contribuir manualmente, fisicamente, estando lá presencialmente, né? Como eu falei, nessas 7 etapas do Escola da Vida, talvez tenha aquela pessoa que diz assim, bom, eu quero participar da etapa que é o concurso de redação, aonde eu vou responder a carta de um aluno. Porque o concurso de redação é isso, o aluno ele é convidado a escrever uma carta, uma redação com um tema, contando a minha história. E ali ele vai contar a história dele. E assim, Aline, você
recebe todo tipo de história ali. E tem muitas, ou a maioria delas, você lê chorando, porque eles colocam a vida deles ali. Eu lembro de uma menina agora que uma vez escreveu uma carta para nós e ela não tinha um envelope, ela pegou uma folha de caderno e ela grampeou e escreveu assim, de caneta: cuidado ao abrir essa carta. A gente de fato cuidou ao abrir e quando a gente abriu, num primeiro momento a gente se assustou. Tinha 2 giletes ali, mas depois a gente se alegrou. Eu lembro que a gente leu e enquanto chorava ria, porque ela disse assim: desde o dia que vocês passaram aqui com essas palestras, vocês falaram sobre autolesão, eu nunca mais me cortei. E Era essa é uma menina que se estava cortava, sofrendo de depressão. Depressão, e ela estava se autolesionando. É uma menina que ela tinha já tentado suicídio, né, soltando do 5º andar de um prédio, uma menina aqui da cidade. E ela disse assim: mas a minha vida mudou a partir desse momento. Então nós precisamos de pessoas, de recursos humanos, porque sempre vai haver algo para alguém fazer na MPC. Tem trabalho para todos, mas nós precisamos também sim de recursos financeiros. Porque essas próprias pessoas, gente muito boa que eu tenho hoje comigo, se nós tivéssemos como, de alguma forma, ajudá-las com algum recurso, elas teriam mais disponibilidade de tempo, né? Então, sim, hoje alguém que esteja nos ouvindo aqui, que quiser nos ajudar, tanto com o seu trabalho, de forma presencial, ou também de algum outro recurso financeiro, são grandes as nossas necessidades. Eu não teria 20 escolas esperando esse projeto. É sério, não é uma vez nem outra, Aline, que eu lembro dessas escolas, eu tenho aqui no meu celular descrita essa lista e eu choro, até quando que alguém vai dizer assim: eu preciso que vocês venham na minha escola, e a gente vai ter que dizer: mas eu não consigo ir. Porque quando uma direção de uma escola diz assim: eu conheço o projeto e eu quero vocês aqui, pô, o que nós mais esperávamos que acontecesse está acontecendo. Nesse Setembro Amarelo que a gente está saindo agora, né? Estamos entrando no mês de outubro, então, Setembro Amarelo, a gente recebeu tantos convites para estar em várias escolas, falando só de Novo Hamburgo. Hoje a MPC está em 40 cidades do Rio Grande do Sul. Eu estou falando só Novo Hamburgo. E no Setembro Amarelo, vários convites que a gente não conseguiu dizer sim para todos. Por quê? Porque nos falta recurso humano e também muitas vezes nos falta recurso financeiro. Então, entre em contato conosco e nós vamos saber dizer Qual como o número nós de podemos contato, ajudar. Gelson? 51-99730-5493. Esse é um número para a gente poder ajudar, Isso, para é o poder meu número contribuir. direto. Se alguém quiser ser voluntário também, passar por uma Também. formação Sim. e daqui a pouco estar fazendo parte desses recursos humanos do projeto. Perfeito. E para que se possa fazer algum tipo de doação também. Perfeito. Esse número Isso, aí. Isso aí. perfeito. E o que mais, né, que tu gostaria de deixar de mensagem para esses adolescentes, para essas crianças, essas famílias que nos assistem hoje e que a gente pode, então, convidá-los a ter uma qualidade de vida melhor? Maravilha. Eu quero deixar uma mensagem aqui para todos que estão nos ouvindo. Primeiramente para os pais. Pais, amem seus filhos. Acima de tudo, eles são a nossa maior preciosidade. Aquilo que nós temos de mais importante são nossos filhos. Eu costumo dizer, hoje nós somos missionários, né? A gente faz parte dessa missão tempo integral. E eu amo estar nas escolas, Aline. É o lugar onde eu mais gosto de estar. Eu me realizo quando eu estou numa escola, dando destino para aquela galera. Mas eu costumo dizer, o meu campo missionário número 1 é a minha casa. Né? As pessoas mais importantes hoje da minha vida é minha esposa e meus filhos. Então, pais, amem seus filhos. Eles são prioridade na nossa vida. Uma palavra para os filhos: filhos, amem seus pais. Nós não temos pais perfeitos, eu costumo dizer, mas nós temos pais que nos amam. E muitas vezes a gente pensa assim: mas eu queria que meu pai fosse assim, que minha mãe fosse daquele jeito. Vamos começar por nós. Tudo muda quando você muda. Então, se de repente você gostaria que teu pai e tua mãe dissesse mais para você: filho ou filha, eu amo você. E se você começar a dizer, né? Pai, mãe, eu amo você. Então eu quero terminar agradecendo por esse espaço aqui, Aline, com essa frase: tudo muda quando você muda. Tudo muda quando a gente muda. Toda mudança precisa começar por nós mesmos. Sair da zona de conforto e fazer um pouquinho mais Eu pelo costumo outro. dizer, aquele cara que ele corre 100 metros em menos de 10 segundos, ele começa com o mesmo passo que a gente dá para sair caminhando. Então nós precisamos dar o primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo, as coisas começam a mudar. Por quê? Tudo muda quando eu mudo. Perfeito. Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Nosso convidado que foi o Gelson Pereira, que trouxe essa mensagem linda aí pelo mês das crianças.
Até o próximo, pessoal!